nosso dialogador de hoje é um homem de rádio, mas não é um radialista propriamente. Ele é um empresário da comunicação que criou inúmeras rádios no Nordeste, sobretudo aqui em Fortaleza. Foi diretor, presidente, digamos, dessa rede Iracema de rádio, da nossa histórica Rádio Iracema de Fortaleza. É um homem da publicidade, da propaganda, teve agência de propaganda e publicidade. Enfim, é um jornalista e é um homem do rádio, mas com uma curiosidade incrível, que eu acho que hoje vai ser quebrada, esse ineditismo. É que ele, mesmo sendo dono de emissoras de rádio, nunca falou ao microfone, nunca usou o fato de ser dono de uma rádio para fazer proselitismo ao microfone. E pela primeira vez, acho que estou dando a oportunidade a ele de usar o microfone, claro, porque ele é um homem inteligente e que faz parte da história da comunicação do Brasil. Eu me refiro ao meu amigo, tão carinhoso, Anastácio de Souza, está aqui ele. Anastácio, que bonito, uma honra ter você aqui. É um hoje. prazer estar com você. Amigo da minha família, amigo de Guilherme Neto, e amigo de tantos amigos nossos. Porque o homem dá acerte também, hein? É preciso dizer, ele é do Conselho Permanente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. A famosa ACERT, né? A associação que reúne aqueles que pensam e que produzem o rádio no Ceará. Portanto, o tema tem tudo a ver com esse objeto que ele me trouxe, olha, o rádio. Poderíamos começar por aqui? Sim. Podíamos começar? Claro. A partir, você sabe que os objetos que o convidado traz são uma espécie de trampolins para que nós iniciemos a temática sobre as quais o convidado quer falar. E parece que ele quer falar de rádio. Anastácio, por que você me trouxe o rádio? Para lembrar? Sim. Primeiro porque a importância que ele teve na minha vida, quando eu, com agência de publicidade e jornalista, me foi dada a oportunidade de nós comprarmos a rede Iracema de rádio, que no Ceará era a única rede. Eram 5 emissoras, e tínhamos Fortaleza, Maranguape, Juazeiro, Iguatu e Sobral. E aí você pensou, o rádio, qual é o rádio que você pensa? Quando você fala em programação de rádio, em inserção do rádio, eu sei que você criou rádios FMs, a Tempo, a Rádio Tempo, a Rádio Hoje, mas você também foi ligado, claro, a uma rádio aberta, que seria a AM, que é a nossa Rádio Iracema, que é a segunda rádio, né? A segunda mais rádio antiga do Ceará. Primeira será a Rádio Ceará Clube, Clube, que é dos anos Iracema. 30, Isso. e depois dos anos 40, a Rádio Iracema, se não me engano, 38. é 1938. 38. É 38? Ah, então ambas são do 38. 38. Uma é de 34, que é a Serra Rádio Clube, e a Iracema é de 38. Como é que você imagina a rádio? Como é que você concebe uma emissora de rádio? O que é rádio para você? O que é o papel de um rádio? O rádio, eu acredito que eu nunca fiz uma emissora como eu gostaria de fazê-la. A rádio é realmente o maior veículo que eu considero em comunicação, porque é instantâneo e tem a possibilidade de educar, informar e divertir, que era o tripé, né, quando o rádio foi criado. Só que eu não pude fazer tudo isso. Digo, mas qual seria então esse rádio do sonho? O sonho é o original, seria para divertir, informar, né? Divertir, informar E educar. e educar. E por que esse sonho não pôde ser realizado? Porque nós somos submetidos ao Ibope. Lamentavelmente, tem a história do Ibope, né? Então, um rádio nesse tripé certamente não seria tão festejado, né? O nosso povo ainda precisa caminhar muito para realmente usar o rádio como um veículo para a educação, né? E para a informação. É interessante porque o rádio, lá já nos anos 20, 1990, 1919, depois já nos anos 20, 23, criado em Recife, depois no Rio de Janeiro, ainda com o nosso Roquete Pinto, etc., foi criado exatamente para ser uma escola informal, não é? E como esse projeto se desestruturou? O povo não defendeu. Desvirtuou. Porque o povo não defendeu. Lamentavelmente, a culpa é nossa. O nível de educação
não defendeu, o povo não defendeu. Quer dizer, ao invés do rádio estar na liderança para implantar um processo de informação responsável e de educação, ele ficou sendo, digamos, dirigido pelo gosto popular. Manipulado. Mais do que pelo gosto popular. Manipulado por aqueles que querem que o gosto popular seja por um determinado segmento. Não é? Entendo. Quer dizer, os empresários, bem mais o empresário. O empresário os empresários, realmente, né? É que eu acho que realmente é o mais responsável por isso. Não só os empresários da comunicação, mas os empresários que mantêm o rádio, que são os patrocinadores, os empresários comerciais, não é? Era necessário se ter um novo conceito, né, para os empresários da comunicação e os empresários patrocinadores. Conceito do que é importante para a sobrevivência e o bem-estar do povo. De criar, talvez, uma estratégia em que pudesse se congeminar essas duas dimensões, a educação, o divertimento. E a informação. E a informação, essa tríade, né? Sobre a qual esse tripé a tríade sobre a qual está o rádio, né? Exatamente. E o rádio tem essa possibilidade de chegar a você, ao ouvinte, sem que o ouvinte deixe de fazer as suas próprias atividades. Não é? Por exemplo, a televisão não, a televisão obriga que eu esteja diante dela, olhando para ela e focado para ela. Isso. No rádio não, eu posso estar você dirigindo e ouvindo. Eu posso estar cozinhando e ouvindo rádio, não é? Eu posso estar na roça e ouvindo rádio, não é? A penetrabilidade, a permeabilidade do rádio. O rádio é realmente, para mim, o maior veículo de comunicação. E teria sido esse o fato de não ter podido realizar a utopia do rádio que você tinha, Anastácio de Souza, que fez com que você desistisse de ser um empresário na área do rádio? Não, eu não desisti, porque na realidade eu ainda tenho uma certa ligação. Sim, você não tendo emissoras de rádio. Mas você não é mais dono de uma emissora de rádio? Não, na realidade não foi isso. Como eu comprei as emissoras, foi um acaso, eu também fui procurado para vendê-las num acaso. Então nada foi muito premeditado, nem adquiri-las, nem vendê-las. Eu não sou apegado às coisas, felizmente, materiais, né? Eu sou mais apegado ao pensamento, às pessoas, né? Mas o fato não foi uma desistência, né? É tanto que eu ainda colaboro de alguma maneira na Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. Tentando, nesses conselhos, implantar essa ideia. Alguma coisa, quando a gente pode dar alguma ideia, vai se tocando. E é interessante, Anastácio, porque, veja, diferentemente do jornal, por exemplo, os canais de televisão e de rádio são concessões públicas, não é? Concessões públicas. Então, isso já implica um compromisso social, público, responsabilidade social, não é? De educação, de pluralidade, de pluralismo de ideias. Não tenho dúvida, mas lamentavelmente isso não se vê. Não se vê. Não se vê. Manipula-se. Trágica e terrível, não? Isso é ruim. Passivo, inclusive, de cassação. Seria, mas aí cassaria todas as emissoras do Brasil. Inclusive as de televisão. Inclusive as de televisão, não é? Que manipulam, que não ouvem, não observam a diversidade, etc. Isso tudo é um processo longo, evidentemente, mas eu espero que um dia se alcance, né? Afinal, o tempo existe para isso, né? Quem sabe. Mas é bom que a gente repita isso, que o público que não sabe conheça, e os que sabem reforçam essa ideia. As comunicações do rádio e da televisão são concessões públicas. Não pertencem aos empresários, aos seus respectivos empresários. Somos tomadores de conta. É o tomador de conta. É o pastorador. É o pastorador. Entendeu? Então essas grandes emissoras de televisão que tem aí, que se arvoram, né? Não, são concessões públicas. O canal não pertence a eles, o canal é do povo brasileiro. Exatamente. De rádio e televisão. E eles têm compromisso com esse povo e com determinadas éticas, né? Procedimentos éticos. O certo seria, não está cumprindo, caça-se. Não pertence a nenhum partido. Não pertence a nenhum partido. Não deve defender partido A, B ou C. Isso. Deve informar. Né? É como jornalista. O jornalista
Eu, particularmente, quando eu escrevia sobre movimento estudantil, me reclamavam muito porque eu não emitia a minha posição política naquele momento, isso era 64. E eu achava que não devia, porque eu estava ali para informar os fatos. A minha opinião era outra coisa. Essa eu estava na minha casa. E eu apresentei você, em um fato curioso, achei que poderia começar aí o meu encontro com o Anastácio, dizendo que, apesar dele ser dono de várias emissoras de rádio, ele nunca falou ao microfone, que coisa! Exatamente. Você nunca quis ser o radialista. Não, porque esse lugar é do profissional, né, do microfone, e eu respeitava, como respeito até hoje, cada macaco no seu galho. É tanto que você não se apresenta como radialista, você não é radialista. Não sou radialista. Você é um empresário, ou teria sido um empresário da comunicação. Da comunicação. Tivemos 11 emissoras entre Ceará e Pernambuco. 11 emissoras de né? rádio. Mas nunca falei ao microfone. Hoje talvez esteja sendo a primeira ou a segunda vez. Falando ao microfone. Ao microfone. Da nossa TV Ceará, canal 5. Que presta um serviço inestimável ao povo do Ceará. Sim. Nossa TV Ceará. Sim, há televisões públicas, né? Pois é. Eu até diria que todas as televisões são públicas no sentido das concessões das públicas, concessões. né? Outras são públicas no sentido da gerência, não é? E são mais do que de governos, não é? É do povo. É do povo, é do Estado, e não do governo, Aliás, do governante que está temporariamente não diria nem à do frente. Estado, é do povo. É do povo, é. Que a gente confunde muito a história do Estado. O Estado não pode ser senhor do homem. Uhum. O homem é senhor do Estado. É verdade. É porque eu faço uma imbricação de dois conceitos, do povo e do Estado, porque na minha concepção, e claro que você concorda com isso, o Estado é do povo, né? Ou deveria ser, Deveria ser. Ou deveria ser. Ele não pode ser privatizado, Não, né? não pode. Privatizado por quem quer que seja. O Estado tem compromisso com as políticas públicas. Né? E políticas públicas da diversidade, ser plural, da pluralidade. com todos os partidos. Nada de partido Ponderado. A, B ou C. Ou seja, dói muito a gente ter consciência dessas coisas É e saber em que nível elas estão. Elas Distorção, não é? Distorção Não é, total, Anastácio? é verdade. Mas chegaremos lá. Vai dar certo. Vai dar certo, é um processo, né? Né? Segundo nosso grande poeta Augusto Pontes, né? Vai dar certo. Vai dar certo. O Augusto pode dizer, amigo, vai dar Vai dar certo. certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas vamos mudar de assunto, continuando o mesmo tema da relação pública, mas com outros temas que o nosso dialogador de hoje, o publicitário, o jornalista, o empresário de comunicação, Anastácio de Souza, nos trouxe. O que você quer colocar em cena para a gente começar? Podia ser por aqui, continuar, né? O tema. Ele me trouxe então isso aqui. É verdade, não vamos mudar o rumo da prosa não, mas vamos mudar pelo menos o objeto que ele trouxe. Olha que relíquia. Ele me trouxe uma publicidade, fala disso, uma publicação. É uma publicação que quando eu estava na direção da Rádio Iracema, ela completava 30 anos. Então nós fizemos uma campanha publicitária em que diariamente saía nos jornais locais sempre um anúncio referente àquele ano X. 38, 39, 40 e assim por diante. E essa campanha traz um resumo dos acontecimentos maiores daquele ano. Esta campanha foi premiada nacionalmente. Né? Foi talvez a primeira campanha publicitária no Ceará, até então, que teve um prêmio nacional. E a produção foi inclusive de companheiros nossos, né? Que pertenceram inclusive à TV Ceará, como o Aldífex Rios, né? O José Augusto Lopes, né? E mais outros publicitários da nossa agência. Eu estou mostrando aqui ao público, então, os anúncios referentes a cada um dos anos, com os fatos que marcaram aquele ano. Não só do ponto de vista estadual, como do ponto de vista nacional. E citadino, né? As coisas de Fortaleza. Quem era o prefeito, como eram os times daquela época, quem ganhou, quem não ganhou, enfim, os artistas da Rádio Iracema.
alguns de projeção nacional, outros E não. chegava até internacional, porque Até aí, internacional também, é verdade. vamos dizer, os russos estão Estou presentes. vendo aqui, ó, absurdo né? ganha prêmio Nobel, né, sobre o prêmio do Beckett, né, em 69, do Samuel Beckett, o irlandês. Aí você também tem uma foto aqui do nosso César Carlos. Aí já está referente ao governo do estado do Ceará, não é? Exatamente. Ao ano da cultura. Depois o Belchior, enfim. Enfim, e tem gente que tem a cara, são os 30 anos da Rádio Iracema de Fortaleza. Rádio Iracema, os novos tempos do rádio. Era esse o slogan, da nossa campanha. Da nossa campanha, né? Da tua campanha, quando você era... E esse ano ela completa 70 anos. Ah, agora em 18, é. Ela é de 48, 38. Né? Ela é de 38. A Rádio Iracema é de 1938. Exato, é a segunda emissora de rádio do Ceará. Mas eu quero mostrar aqui, eu acho que pessoas que têm tudo a ver com a nossa Rádio Iracema. Olha, as cantoras aqui, e eu estou me lembrando aqui de Armando Vasconcelos, José Lisboa, de Aila Maria, que cantava lá, Alan Neto, Ivanilde Rodrigues, né? A nossa Keila Vidigal, que eu acho que cantava lá também. Não é? A Zuíla Aquiles, são cantoras dos anos 40, né? E animadores de rádio. O próprio Haroldo Serra foi nos anos 40. Exatamente. Locutor de Rádio Iracema, locutor de programa de auditório. E está contido aí, tem um ano que ele teve um prêmio de teatro e que a gente conta e eu estou vendo aqui, em 65, o Teatro de Alencar, a Valsa Proibida, o nosso Célio Cury, do fã-clube da Ilha Maria. Deve ser, o prêmio do Haroldo deve ser 69, quer ver? Deve ser 69 da Comédia Cearense. O Homem na Lua, a nossa Florinda Bolca, o Campeonato do Brasil, né? O tricampeonato, na Copa de 70 no México. Enfim, é uma publicidade, e ele trouxe, então, para pautar o rádio. E o quanto o rádio tem um papel importantíssimo de educação e de revolucionar. E que muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem sido usado para trair esse compromisso com as políticas públicas e com a pluralidade, com o pluralismo de ideias. Muito bem, o nosso dialogador de hoje me trouxe... O que você quer colocar em cena? Rádio, já falamos. Podia ser artes plásticas? Artes plásticas, Artes plásticas. E aí, senhoras e senhores, ele me traz uma relíquia. Uma relíquia. Alguém vai dizer, que relíquia é essa? Olha aqui, óculos. E eu vou deixar que ele explique. Por que isso tem importância internacional? Óculos. Anastácio de Souza, explique-se e explique para a gente por que isso aqui é uma peça histórica. Literalmente, eu estou trazendo os olhos do pintor cearense Antônio Bandeira, que é realmente um destaque internacional nas artes plásticas. No ano passado, completamos exatamente 50 anos da morte do Antônio Bandeira. E, inclusive, aconteceu no Palácio do Governo uma exposição do pintor. E eu tenho essa relíquia que me foi presenteada por um irmão do Antônio Bandeira, isso lá nos anos 68. Ele faleceu em 67. Em Paris? Em Paris, e em 68 o irmão. Eu trabalhava nos Diários Associados e o irmão me presenteou esses óculos e também me presenteou um anel que eu tenho na minha casa. Né? E hoje eu tenho alguns quadros do Antônio Bandeira na minha casa. Hoje nós temos um grande acervo sobre Antônio Bandeira, das diversas fases, no Centro Dragão do Mar. No Centro Dragão do Mar e também no MAUC, no Museu de Arte da Universidade. Trabalho do nosso Strigas, não é? Isso. Que fez um trabalho lindo, né? Isso, e do reitor da época, Martins Filho, e hoje está aos cuidados, acho que do professor Pedro Eimar. Mas o Estado do Ceará tem um acervo muito grande também no Centro Dragão do Mar. Tem no Centro Dragão. Então, o Estado e a Universidade Federal do Ceará têm um acervo significativo da obra desse pintor moderno, né? Enfim,
um dos pilares da pintura moderna no mundo e no Brasil, que é o nosso Antônio Bandeira. Antônio Bandeira. E você traz algo muito significativo. É como se fosse, digamos, duas coisas importantes para o pintor: o pincel e os olhos. E os olhos, né? Os olhos. Sem isso não se faz pintura. Não se faz pintura. Não se faz pintura. Daí a importância disso. E você trouxe por quê? Paixão pela pintura? O que você gostaria de pautar a partir dessa relíquia? Dessa relíquia. Bom, eu realmente... Eu nasci numa fazenda, logo em seguida, com 10 anos, vim para Fortaleza, comecei a trabalhar em jornal e comecei a entrar nesse mundo da arte. E me apaixonei um pouco por artes plásticas, apesar de não pintar nada, a não ser o 7. Né? Mas eu gosto tanto de pintura que é interessante que agora mesmo eu tenho um neto que é pintor. E aí ele pauta o outro objeto que ele me trouxe, poder ser os dois. Olha, uma referência ao pintor, não é? Do passado, do presente e do futuro, e é uma referência ao jovem pintor, que é o Adriel, um quadro de 2017, 6 figuras no campo onírico. Um quadro. Teu neto é pintor. Pois é, ele estuda comunicação e é apaixonado por pintura, né? E como lá em casa é um ambiente que realmente tem tudo a ver, porque eu tenho uma pequena coleção, e além dos meus quadros, na minha casa eu ainda tenho 2 espaços que guardam meus quadros e livros. Na rua Coronel Ferraz, são 2 apartamentos relativamente grandes que guardam o que eu gosto de pintura. Você queria, então, trazendo essas 2 referências à pintura, pautar exatamente que aspecto, que pegada do tema das artes plásticas? Eu digo sempre que eu acho que o mundo, o homem não existiria se não tivesse, o mundo não tivesse os poetas e os pintores. Então, por quê? Eles é que permitem a gente ultrapassar e atravessar os desmandos, eu diria, da vida. Da racionalidade, né? Total. Da objetividade, né? Tudo. O poeta e o pintor, a arte permite que a gente suporte. Né? Suporte o peso da... A mediocridade da normalidade. Da normalidade. Olha, Anastácio, e eu achei curiosíssimo o nome do quadro. Veja, 6 figuras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras, está aqui, não é? Isso. Aonde? Ou onde? No campo onírico. Ou seja, elas não estão num campo, não só num campo território, campestre, numa paisagem campestre, mas no campo onírico, no campo do sonho, no campo da imaginação. Né? Portanto, numa outra realidade, numa outra formatação da realidade. É outro mundo. É outro mundo, é o mundo dos sonhos. Né? É tanto que a pintura não tem a circunscrição exata de cópia do real, não é? De mimetização do real. São figuras que são quase, sei lá, manchas, não é? De cor, não é? Espíritos, né? Com uma certa referência figurativa, assim, claro, há referências a pessoas. A gente sabe que são pessoas humanas, né? Figuras com, quem sabe com se formas almas antropomórficas. A figura tem uma parede aqui, tem um castelo, tem plantas, etc. Tem um céu. Mas, de qualquer forma, há uma deformidade, né? Que é dada exatamente por esse aspecto onírico do sonho. E aí é que vai o pensamento do artista. E que não tem a ver, pelo menos na fase mais famosa, do nosso pintor. Ele não deve ter influência. Ele né? teve. Não tanto, tem, né? Não tem. Porque o nosso. A fase mais conhecida dele é o taxismo, né? E o abstrato. E o abstrato. Mas também tem muita coisa dele no começo do Bandeira, tem muito figurativo. Né? E aqui um figurativo mais, sei lá, não sei se foi impressionismo, não sei. Mas enfim, é um outro tipo de poeta, é um poeta da imagem. Da imagem. É o poeta da imagem. E eu queria então perscrutar mais ainda por que eu sei que você está dizendo que o artista transcende
a suportabilidade do real. Permite que se viva. Que se viva, no outro nível. Exato. E é engraçado porque você é um empresário, você é um homem da publicidade, e trabalha exatamente com os parâmetros que a realidade apresenta, não é? Você tem que ser muito objetivo, não é? Isso. E, no entanto, há um outro lado seu, Anastácio, que é do espairecer do espírito, eu das acho coisas, das ideias. que o importante mais do que viver é sonhar. Viver é melhor que sonhar, como já dizia o poeta. Não, eu acho que é o contrário. É? Sonhar é melhor do que viver. É melhor que viver. Ah, então você está dizendo o contrário do nosso Belchior. Viver é melhor que sonhar. No seu caso seria sonhar é melhor que viver. É isso? O sonho te leva para onde você quer. Ou às vezes para um lugar que você nem sonha. Nem imagina. Nem imagina e ele te leva. Lá. Né? E se põe lá. Então o sonho é fundamental para o homem. Estou me lembrando aqui, então, de um livro famoso que acho que resume, pelo seu título, essa polaridade ao qual a gente está se referindo aqui, que é o romance do Origens Lessa, chamado O Feijão e o Sonho. Não é? Vivemos sempre nessa polaridade. Entre o feijão aí como símbolo das coisas práticas, pragmáticas, e o sonho, não é? Quando a gente começa a dar asas à imaginação. E é um pouco nessa polaridade que nós vamos continuar no nosso diálogo hoje, com o homem de comunicação, o empresário, o jornalista Anastácio de Souza, no programa Diálogo, que continua daqui a pouco aqui no nosso Canal 5.